Importante da história do clube, por conta exatamente das dificuldades que o clube está atravessando, e a gente não pode permitir que esse clube entre em aventuras. Embora alguém que já esteve lá há muito tempo tenha falado que o clube não permita mais aventuras, na realidade, a aventura é voltar ao passado ou a gente permanecer do jeito que a gente está. A nossa candidatura ela foi forjada a partir de o entendimento de que a situação e as propostas que nós vínhamos colocadas não atendiam aquilo que a gente compreendia como o melhor para o clube. Então, começamos a discutir entre nós, várias pessoas, amigos vascaínos, e sobretudo a gente tem a possibilidade de trazer gente nova, gente competente, gente que conheça um pouco da gestão para poder ajudar o clube a sair dessa situação. É claro que não adianta conhecer só de gestão num clube de futebol, você também tem que conhecer de futebol. Mas é preciso, primeiro de tudo, saber da gestão para poder construir um modelo que possa ser vencedor, um modelo que possa ser estruturado de tal forma que o clube tenha capacidade de reconquistar as suas glórias, as suas conquistas. E eu acho que não existe grupo mais seleto e mais oportuno para a gente estar falando isso do que com o pessoal do BNDES, com o pessoal da Petrobras, com o pessoal da Previ e outros companheiros que eu vejo aqui, né? Como o Neubert, que é do Santander também, enfim, pessoas, Zaguri, companheiro de longa data, o Moura, né? BNDES, claro. E tem aqui o Anderson Zé Antônio, que é conselheiro do clube, que é uma referência para todos nós, aposentado do BNDES, que é uma figura que mostra para todos nós que, apesar de a gente ter vivenciado várias transformações no clube, ele se mantém fiel e, ao mesmo tempo, uma pessoa que é capaz de ir no Conselho Deliberativo e ter voz para fazer frente ao que estão colocando hoje para o clube. Ou seja, essa coisa horrorosa que foi a criação do mensalão. A gente precisa combater para que isso não manche a honra do nosso clube. Isso é um ponto nodal que eu acho que nós temos que brigar para que isso não possa permanecer e ser levado a cabo nas eleições agora do dia 6. Nós chegamos no Vira Vasco a fazer um manifesto em abril, repetimos esse manifesto em junho, exatamente nesse sentido, da unidade em torno das pessoas de bem, que querem o melhor para o clube e que querem, sobretudo, manter a história, a honra, a tradição do clube. E é nesse sentido que a nossa proposta de unidade nesse manifesto toca no ponto que é chave para isso tudo, que é a questão do chamado mensalão vascaíno, que a imprensa colocou, que está sendo, infelizmente, para desgosto de todos nós, sendo investigado na 17ª Delegacia de Polícia. Bom, diante dessa introdução, queria começar a falar um pouco para vocês, e eu vou tentar ser o mais breve possível para que todo mundo possa depois, eu entendo isso aqui muito mais como um bate-papo, um debate, para que a gente possa também esclarecer algumas dúvidas, porque não adianta eu ficar falando o tempo todo e depois a gente não poder debater e esclarecer algumas coisas que nós pensamos. Então, se eu for rápido demais, vocês, por favor, quiserem algum detalhe a mais, por favor, me interrompam para que a gente possa seguir. Nós dividimos as nossas propostas em alguns eixos, né? E nós entendíamos importantes, começando pela questão da governança, do planejamento, da gestão. E aí a gente tem alguns pontos que nós entendemos como fundamentais para a gente nesse processo de estruturação de um clube de futebol. Eu sempre digo que a gente tem uma vantagem competitiva em relação às demais chapas, porque nós vivenciamos, aprendemos lá, eu fiquei lá 3 anos e pouco. Então isso dá a oportunidade de nós termos tido a relação para conhecer não só como é que funciona a questão dos clubes brasileiros, a questão da gestão dos clubes, do futebol brasileiro, mas entender também como é que funciona a gestão do clube
de Regatas Vasco da Gama. E aí tem alguns pontos, né, como a questão de modelo de governança, implantar e disseminar conceito de governança, com destaque para algumas dimensões de Estado de Direito, transparência, essas coisas que a maioria dos senhores e das senhoras aqui presentes já tem contato no dia a dia nas suas instituições, nas suas empresas, né? Tem uma visão de planejamento que os clubes brasileiros não têm isso. Eu sempre tenho dito que nós temos a oportunidade, tivemos na gestão quando se iniciou em 2008, da qual eu participei, fiquei o primeiro mandato, e depois, por não concordar com algumas práticas que foram feitas a partir do segundo mandato, eu me retirei, porque o que a gente tinha se comprometido com novas práticas de gestão acabaram não ocorrendo, então a gente saiu. E uma das questões fundamentais é você ter uma visão de planejamento, para que a gente possa ter organização para estruturar o clube de tal forma que ele tenha sucesso. E aí dentro disso o planejamento estratégico, né, e planos táticos e operacionais. Isso é basicamente processos de gestão, de governança, que eu acho que a maioria aqui já conhece, né? Modelo de gestão estratégica, implementar e disseminar conceito de gestão estratégica. O clube tem um problema gravíssimo. Para que vocês tenham uma ideia, assim que a gente assumiu lá em 2008, naquela altura, existia um sistema integrado de gestão que nunca tinha sido utilizado. Tinham 6 computadores, mas pareciam, ao invés de computadores, aí a maioria aqui é jovem, nem tem ouvido falar de máquina de datilografar. Serviam muito mais como máquina de datilografar do que com sistema. E tem um problema complexo no clube hoje, que é um problema que precisa ser resolvido, que é, para você integrar qualquer sistema, você precisa das pessoas, precisa que os departamentos possam estar dispostos a fazer essa integração. E isso não existe no Vasco. Alguns departamentos foram modernizados, mas outros departamentos continuaram com práticas antigas, sem que permitisse a integração para que a gente tivesse um único banco de dados, que todos pudessem acessar dentro do seu nível de acesso a cada informação. Então isso tudo prejudicou a gestão e continua prejudicando. Esse é um problema gravíssimo do clube para ser enfrentado. A gestão, estrutura e os processos que não existem. Chegou-se a criar alguns processos na contratação de uma empresa, mas esses processos não existem de verdade. Então as coisas são feitas ao prazer de cada um que recebe aquela informação, aquela documentação e a trata como ele achar que é mais adequado. Então não existe diretrizes, parâmetros estabelecidos e os processos estruturados. Aqui nós estamos apresentando a proposta nossa de gestão do clube. E aí começa algumas discussões na estrutura organizacional do clube. O clube hoje, estatutariamente, tem 14 vice-presidentes. Eu acho até que a estrutura organizacional não deveria estar a não ser as que são eletivas, mas as outras estruturas não deveriam estar no estatuto. O que cabe a cada administração adequar como entende melhor administrar. Mas apesar de estar estatutariamente, nós entendemos que não dá para continuar tendo uma estrutura enorme de 14 vice-presidentes. Então nós entendemos que o necessário para o clube é ter 5 vice-presidências, mais o presidente e mais as 2 vice-presidências que estatutariamente são eleitas, a primeira e a segunda vice. E aqui se formar um conselho gestor, né, como se fosse um conselho de administração. Então vocês percebem que na parte de cima nós temos uma estrutura, que é a estrutura voluntária, que são as pessoas que se dedicam ao clube, eleitas ou de forma voluntária participando, que são os vice-presidentes, e isso é replicado embaixo para a estrutura profissional executiva que nós entendemos que deva funcionar. Aqui você tem a direção estratégica, as decisões estratégicas do clube e as decisões políticas do clube. Porque não pode acontecer, como recentemente, que o presidente entregou a direção do clube a um terceiro, que sequer vascaíno é. Então nós não podemos entregar a direção. Uma coisa é ser executivo para trabalhar profissionalmente a gestão do clube, a outra é dar a direção do clube. Quem dá a direção do clube é quem foi eleito pelos sócios
e que na realidade não representa só os sócios, que também esse é um grande problema que o futebol brasileiro não conseguiu até hoje resolver. Porque quando você é eleito pelos sócios, na realidade você não representa só os sócios, você representa, no caso do Vasco, 19 milhões de torcedores, porque essas pessoas de alguma forma estão envolvidas. Aqui então nós temos a vice-presidência de futebol, depois nós vamos detalhar projetos para cada uma. A vice-presidência, acabei não trazendo, não sei se vocês têm aí um laser. Acabei não trazendo. A vice-presidência social e de responsabilidade socioambiental, a vice-presidência de administração e finanças, a vice-presidência de esportes olímpicos e a vice-presidência de comunicação e marketing. Algumas vice-presidências, alguém pode perguntar, e a vice-presidência de remo, vai acabar? Não. O remo continuará embaixo dos esportes olímpicos. A pessoa pode ter o título de vice-presidente de remo? Pode. Mas a discussão estratégica, a discussão do conselho de administração, se a gente pode chamar assim, será feita no âmbito desses aqui. A vice-presidência jurídica também não aparece aqui. Porque nós entendemos que a vice-presidência jurídica trabalhará como uma assessoria ligada diretamente à presidência e ao conselho gestor para dar todo o suporte para as decisões. Participa também, mas não com poder de decisão de voto, assessorando. Tem uma assessoria de planejamento que foi criada, que ela não existe hoje, e tem o sentido de projetar o Vasco para o futuro. A parte de orçamento ficará ali, as diretrizes estratégicas, toda a parte de desenvolvimento estará atrelada a essa assessoria de planejamento que estará ligada diretamente ao conselho gestor. E a assessoria de imprensa que é ligada diretamente à presidência, porque o presidente normalmente é quem representa, é quem expressa a imagem do clube vis-à-vis da sociedade ou da própria mídia de uma maneira geral. A gente também colocou ali, hoje não existe no Vasco, isso foi uma briga longa que eu tive quando estive lá, que nós devíamos ter criado sistemas de controle, porque você só tem a diretoria de administração e o conselho fiscal. Então, não existe sistemas de compliance, a própria governança, como nós falamos aqui. Então, a gente propõe a criação da controladoria e a auditoria externa ligada diretamente ao conselho gestor para que tenha as informações do que está ocorrendo. Então são sistemas de controle e, como eu disse aqui embaixo, isso também tem a criação de comitês executivos embaixo e replicando para a parte profissional, em que a direção executiva será remunerada, são profissionais e que na verdade terão a responsabilidade de executar aquilo que for decidido estrategicamente na parte de cima. A ideia é que não é só um vice-presidente que terá o controle de cada departamento será formado por um comitê executivo. Então, no futebol, terá um comitê executivo de futebol, que eu posso citar aqui. A nossa ideia é que seja coordenado pelo vice-presidente de futebol, que participe o vice-presidente financeiro, o vice-presidente de marketing e também o diretor executivo do profissional. E uma novidade que a gente vai ver mais adiante, que é o diretor executivo da base e do salão. Nós teremos um diretor executivo para cuidar da base e do futebol de salão, tamanha a importância que a gente vê na integração do futebol de salão também com o campo e da base com o profissional. Entrando mais especificamente na estrutura do futebol, eu vou pegar aqui o óculos, senão eu não consigo mais enxergar. Eu falava aqui há pouco para o Rodrigo, que aprendi com o Juca Chaves, que a única coisa boa que tem quando você vai ficando mais velho é a experiência. E tem algumas pessoas que dizem que eu sou velho, mas com espírito jovem, né? Não existe nada mais imbecil do que isso, né? Porque é bom ser experiente, né? O que eu quero ter é a força, o vigor físico da juventude, e isso a gente não tem mais condição. Bom, então, como eu falei para vocês, a criação de um cargo executivo para a base, vai cuidar da base do salão, implantar uma estrutura profissional na base que hoje não existe. Na realidade, tem prática de nepotismo, que é uma das coisas que nós queremos combater. Implantar postulados e princípios para o norteamento dos atletas e profissionais.
estabelecer protocolo tático para a base e para o salão, restringir a atuação de empresários e eliminar as práticas de nepotismo. O que a gente está querendo dizer com isso? Não dá para continuar recebendo jogadores que já chegam com um empresário de braço dado lá para entregar para o Vasco. O Vasco, pelo seu tamanho, tem capacidade de arregimentar, seja através de pessoas contratadas para poder trazer garotos para poder estar no clube, treinando por conta do nome do clube, do que você receber jogadores já com empresários já com atletas debaixo do braço. Existe a possibilidade, obviamente, de chegar algum empresário com um Neymar da vida, com um Pelé da vida. Nesse caso, obviamente que a gente não vai dispensar, se for um fora de série, mas tem que ser efetivamente fora de série. Hoje em dia, no Vasco e na maioria dos clubes brasileiros, não ocorre isso. Se não vai já com o empresário, não tem condição. Eu, ao longo desse período que tive lá, sempre recebia pedidos para não dá pro meu filho. A maioria, todo mundo acha que o filho joga muita bola, né? Nem sempre é. Mas sei lá, eu devo ter recebido uns 200 pedidos. E o que eu fazia sempre? Encaminhava. A gente não tinha absolutamente interferência nenhuma. Encaminhava para o departamento. E o que acontecia lá? O que aconteceu com todos esses que eu apresentei, só para a pessoa pedindo? Não teve um sequer que tenha sido aprovado. Os 200 eram ruins. Muitos eu nem conhecia. É possível. Mas em 200, estatisticamente, a probabilidade é muito baixa de que não tivesse pelo menos um que tivesse condição de ser aproveitado, que passasse em alguma peneira. Por quê? Porque já existe esse encaminhamento dos empresários. E muitas vezes os clubes hoje, nas suas próprias estruturas, acabam tendo relação direta. Instituir modelos científicos de performance, estabelecer políticas de pertencimento. O que é isso, na realidade? Alguns jornalistas têm me perguntado o seguinte, que também é clássico isso, né? Nelson, você assumindo a presidência do clube, qual é o seu primeiro ato? E eu tenho dito o seguinte, meu primeiro ato será decretar o sentimento de pertencimento. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm que saber que para jogar no Vasco tem que ter orgulho, tem que ter honra. Não é simplesmente achar que está vestindo uma camisa qualquer. O Vasco tem uma história para isso. Então a gente não pode se permitir escutar o Marlone, por exemplo, dizer que ele estava feliz aos 19 anos porque tinha ido jogar no Cruzeiro. O Vasco é infinitamente maior do que o Cruzeiro. Isso aconteceu por quê? Porque o Vasco se apequenou. Então a primeira coisa é dizer, você faz parte dessa família aqui. Você faz parte aqui, o Vasco é a sua segunda casa. E aqui você vai crescer e vai se estruturar. E esse sentimento tem que perpassar por toda a estrutura, não só do futebol, mas na gestão. Então o vice-presidente de futebol tem que ter esse espírito. Para que o técnico, para que o diretor executivo tenha, para que o técnico tenha, para que os jogadores profissionais tenham e possam ser a imagem para aqueles meninos da base. E o que a gente pode fazer a partir disso? À medida que esses meninos têm esse espírito, eles vão se dar ao máximo para poder estar dentro do Vasco. E aí, isso sozinho não funciona, porque hoje o dinheiro sempre fala mais alto. Então, atrelado a isso, no elenco profissional você terá sempre, no mínimo, 1/3 de jogadores da base. Isso atrai também mais jogadores, fazendo com que esses jogadores que venham para o clube, eles tenham uma expectativa maior de chegar ao topo, de chegar ao profissional, né? E para simbolizar todo esse espírito de pertencimento, esse espírito de garra, de acolhimento, de sentir que ali ele faz parte de um grupo e não é uma pessoa isolada, e ao mesmo tempo ele vai dar o coração para poder lutar pelo clube. O que nós colocamos como imagem e simbolizando todo esse processo? O Vasco resgatará a mística dos camisas negras. O Vasco, toda vez nós
assumindo lá a gestão do clube, o Vasco jogará, sempre que tiver o mando de campo, de negro, da cabeça aos pés. Inclusive discutíamos outro dia, lá no nosso grupo, de que seria até o caso da gente nem permitir essas chuteiras coloridas mais agora. Seria todo mundo de preto, né? Porque agora o jogador cheio de chuteira colorida e tal. Mas fazer com que o time jogue todo de negro para as pessoas entrarem em campo contra o Vasco e ter medo. Não é ter medo de agressão, de qualquer coisa, mas saber que vai jogar contra os camisas negras, vai jogar contra um time que tem garra e vai lutar até os 45 do segundo tempo para ganhar o jogo. Igual o All Blacks do Nova Zelândia, que comprou da gente, né? Que na realidade o All Blacks eu não tenho a história dele, mas pelo menos que a gente tem conhecimento, é mais recente, e os camisas negras já é antigo, né? Bom, então, profissional, manter cargo de diretor executivo. Aqui eu tinha dito que vamos criar um novo, tá certo? E fazer a integração dos dois, reforçar e ampliar a estrutura profissional, implementar princípios do conceito de pertencimento também no profissional. Tá pouco tempo, né? Tô vendo aqui pelo... porque é muita coisa, né? Quer comentar? Não. Tá. Bom, ainda no profissional, estabelecer política de tratamento e orientação psicológica nesse sentido. Eu conversei para a gente formatar todo esse modelo, nós conversamos com diversas pessoas, inclusive profissionais que hoje comandam alguns clubes fora do Brasil. E um desses profissionais, que é muito conceituado, ele me disse o seguinte: eu tenho o telefone de cada jogador, eu sei o nome do cachorro de cada jogador. É esse sentimento de participar, não é simplesmente deixar largado. Então toda essa orientação será feita. E como eu tinha falado antes, do comitê gestor do futebol. Eu vou correr, senão não vai dar tempo. Dando na parte financeira, a gente dividiu aí em trabalhos de curto e longo prazo. Basicamente o clube vive uma dívida estratosférica, né? Muito concentrada nesse momento na dívida fiscal. A principal dívida é a dívida fiscal. Tramita hoje no Congresso Nacional um projeto de lei que é o Proforte, que se inicia numa discussão no Clube dos Três, da qual eu tive a oportunidade de participar com o Peluso, Strozenberg, enfim, o Rosenberg, desculpe. E o que está hoje lá é um refinanciamento de 25 anos que vai ajudar, mas não resolve o problema dos clubes. Essa é que é a grande verdade. Não vai resolver a longo prazo, a não ser que os clubes tivessem uma alavancagem muito grande. Então, o problema fiscal, ele precisa ser equacionado de uma vez por todas e criar, até esse termo, a Lei de Responsabilidade Esportiva, é um termo que a gente tinha criado lá atrás. Eu preparei um projeto de lei em 2004, chamava LRE, Lei de Responsabilidade Esportiva, para atribuir responsabilidades aos dirigentes dos clubes, mas tem que se fazer um corte e a partir de um determinado momento se exigir desses dirigentes mais responsabilidade. Então a primeira coisa na questão fiscal é atuar para que a gente possa se aproveitar do projeto que está lá. Na área civil, na realidade, a gente tem como princípio respeitar contratos, tá certo? Então, existem alguns acordos que foram feitos na justiça, alguns, até depois que eu saí, que eu era radicalmente contra. Eu acho que é um absurdo que foi feito, mas está lá. Se existe algum acordo estabelecido, você tem que respeitar esses contratos, e nós respeitaremos o contrato, mas de toda forma, esses acordos têm que ser equacionados na linha do tempo. O que a gente tinha feito até então era nessa linha de equacionar dentro de um fluxo de caixa possível. A questão trabalhista, o acordo feito em 2011 é um acordo extremamente interessante para o clube. Nós conseguimos reduzir significativamente o custo que se tinha mensal. Então a ideia é manter. Imagino que até a minha saída não tinha mais nenhum débito trabalhista, a não ser esse pagamento. Na verdade tinha sido alongado em 8 anos o pagamento da dívida trabalhista naquela altura. Então
Porque na verdade o que tinha sido feito até 2011 foi colocado numa lista e você paga um tanto por mês e a gente equacionava em 8 anos. Aí tem algumas obrigações, não pode demitir sem pagar, tem uma série de cláusulas que você tem que respeitar e o clube estava respeitando até então. Imagino que não tenha nada pendente, eu não sei, até porque não estão demitindo ninguém. Na questão do aumento de receita, a gente tem uma série de propostas aí, entre elas que nós julgamos que são mais importantes para trazer receita operacional e receita recorrente, que é a questão do programa de sócios, que nós temos hoje um pouco ou quase nenhum volume. Reformular o sistema de licenciamento, embora já tenha crescido muito desde de 2008, mas ainda assim há espaço e o clube acho que não aproveita de forma mais adequada. Renegociar as cotas de TV, e aí não é o que o pessoal anda falando, o Vasco ganha menos. Não, o Vasco não ganha menos não, acho que porque muita gente fala assim, o Vasco ganha menos. Não, a TV aberta é exatamente igual o que ganha os outros 4 que fazem parte do grupo de elite, Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, todos ganham exatamente igual. Nosso problema está no pay-per-view, e aí a distância é abissal, né? Porque é feita uma pesquisa, nós já tínhamos falado na época com a Rede Globo, e isso é uma questão de exigir da Rede Globo que se faça o cadastramento, porque eles fazem uma pesquisa, mas você fica refém da pesquisa, ninguém sabe ao certo. A ideia é que se faça a cobrança do cadastramento efetivo para atrelar quem é Vasco fazer, e ao mesmo tempo fazer uma campanha de fomentar, né, as assinaturas de pay-per-view para que o clube possa ter mais e renegociar. Eu acho que tem que de alguma forma renegociar mais a questão da TV, mesmo no caso de TV aberta. Deixa eu ver, mas promover a venda de bilheteria corporativa. A gente tem um espaço lá que pouco aproveitado, que é aquele espaço VIP que foi pouco aproveitado. Você pode fazer uma venda corporativa, estabelecer alguma parceria com alguém e pode usar isso como um sistema interno de marketing das companhias. Sei lá, a Petrobras vai lá comprar um pouco lá e fideliza alguns clientes e bancos, essa coisa toda. Alguns patrocínios também, que eu acho que o clube na verdade perdeu muito, mas isso está atrelado à questão do fortalecimento da marca. Se você não tem uma marca forte, você não consegue fazer com que isso possa ter sucesso, né? Bom, a questão de contabilidade e controle de fluxo de caixa é muito mais de forma preventiva. A ideia é se criar um fundo de investimento lastreado em direitos econômicos do atleta, que a gente possa ter uma remuneração de no mínimo 110% do CDI, não é os contratos que hoje existem lá, aqui, o que se fala de fundo não é isso. Eu cheguei a desenhar esse modelo de fundo, conversar com algumas pessoas, especialmente reguladores de mercado, gente do Banco Central, para que a gente pudesse ter uma regulação, porque precisa regular, porque não existe isso hoje, e aí a criação de um novo mercado, e começaria com o Vasco, podendo ter desdobramento para outros clubes também. A lei de incentivo para o esporte amador e redução substancial das despesas da atividade meio, né? Na realidade, a gente tem que diminuir a estrutura do clube. Todos os clubes de futebol, e particularmente o Vasco, são perdulários por natureza. Se gasta demais. Hoje a estrutura do clube ela é praticamente o dobro da necessidade pelo tamanho que o clube tem hoje em função do seu número de sócios. Então você tem que fazer um downsizing estrutural, não é só pessoal, é toda a estrutura tem que diminuir de tamanho para que se adeque. E aí eu estou falando de atividade meio, não atividade fim, porque a atividade fim é que gera, né, como um círculo vicioso, que gera a possibilidade de novas receitas. O jurídico, bom, tem diversas ações aí, são os acordos judiciais, revitalização, contratos específicos com alguns escritórios para determinadas ações.
Na questão dos sócios, a nossa ideia é fazer do perfil dos sócios, identificar para quem a gente está falando, que isso é um defeito grave que o Vasco tem. Ele não consegue identificar como ele vai se comunicar com aquele sócio. Qual é o perfil do sócio? É jovem? Você tem um grupo de jovens, tem um grupo de mais idade, tem um grupo que está fora do estado. Como é que você se comunica com aquele sócio para ter objetividade e sucesso na relação que você estabelece? Então, a ideia é criar esse perfil e estabelecer sistema de comunicação específico. Captação de novos sócios, aí tem uma série de políticas, né? Embaixadas fora do Rio de Janeiro, que sejam representantes do programa de sócios. Tem uma série de situações, de possibilidades. Mas eu queria, senão a gente vai acabar perdendo muito, né? Tem políticas específicas para sócios, porque a gente fala muito da Carta de 24, dos negros, mas quantos negros hoje tem no Conselho do Vasco? Alguém sabe aqui? Eu vou dizer para vocês, tem um. E a gente fica fazendo festa e dizendo que o Vasco é o time da igualdade racial. É mentira. Ou a gente tem efetividade nisso ou não podemos. O Vasco é o clube que percentualmente tem maior número de torcedoras femininas. E quantas mulheres nós temos hoje no Conselho? Tem uma. Então, ou a gente dá efetividade a isso, ou não vamos ficar fazendo discurso só. Agora, tem uma categoria que nós entendemos como importantíssima para a questão dos sócios, que é a criação do sócio-torcedor organizado. O que nós queremos com isso? Nós queremos atrair os sócios das torcidas organizadas para se tornarem sócios do clube. É uma espécie de sócio-torcedor, em que ele teria direito, pagando um valor por mês, de ingressar nos estádios, e a gente teria os estádios cheios, é uma receita fixa, a gente teria essa receita o tempo todo, e eles entrariam a partir de sistema biométrico, só poderá ser ele o próprio identificado, obviamente que tem limite da capacidade do estádio, mas com isso a gente garante uma receita recorrente e ao mesmo tempo a gente fideliza, e é uma forma de combater também o que hoje tem desses campistas, porque você tem muito ingresso e você não tem esse tipo de controle, você acaba tendo os cambistas. Então a ideia é de se estabelecer também uma relação com as torcidas organizadas, mas deixar de claro, pronto, que na nossa gestão não haverá ingresso para a torcida organizada. Isso é pauta nossa, não haverá ingresso para a torcida organizada. Significa que eu sou contra e que nós, do Vira Vasco, somos contra as torcidas organizadas? Não, acho que as torcidas organizadas ajudaram muito os clubes e ajudam Agora, nós queremos ajudar de outra forma. Vai ter bandeira, vai ter mosaico, vai ter passagem para uma viagem, mas terá desde que tenha alguma ação afirmativa dessa torcida. O que é ação afirmativa? É estar fazendo alguma coisa para a sociedade. Na verdade é uma forma que nós, enquanto gestores, podemos ajudar o clube a fazer, a mudar a própria imagem das torcidas organizadas, que é muito ruim, é uma imagem negativa. E é uma discussão e uma conversa que nós vamos estabelecer com as torcidas organizadas para ajudá-los nesse sentido. Se eles entenderem por bem, se não quiserem, não tem problema, continuam lá fazendo as suas ações, mas nós não daremos ingresso para a torcida organizada mais. Ajudaremos de outra forma, desde que eles deem a contrapartida. Patrimônio, aí tem ações de curto prazo, eu não vou ficar aqui me atendo, porque na verdade é basicamente manter, porque como lá o centro, nós somos contra o CT da base, se é que pode se chamar aquilo de CT, lá em Itaguaí. Mas também não dá para chegar no dia seguinte, olha, acabei o contrato, e aí onde é que você vai treinar, o que você vai fazer? Então é manutenção até que a gente tenha alguma estrutura. As propostas de médio e longo prazo são para, primeiro, no caso da Arena, retomar o projeto do qual eu fui coordenador, e que depois que eu saí largaram o projeto, e foi uma segunda vez que o Vasco perde uma oportunidade histórica, perdeu nos Jogos Pan-Americanos e perdeu de novo agora nas Olimpíadas, a sede do rugby.
porque achava, mas é difícil, a gente não... ou a gente tem ousadia para fazer aquilo que tem que ser feito, ou a gente perde como vem perdendo ao longo desses anos. Então, nós tínhamos condição de fazer, o projeto estava pronto, apresentado, tinha um projeto para o entorno que foi feito pela própria empresa. Nós tivemos com o prefeito e falamos com ele, nós não queremos dinheiro para o clube, o que nós queremos é dinheiro que vocês construam o entorno, porque não existe arena com o entorno que existe hoje. E o prefeito pediu que fosse feito o estudo, foi feito o estudo pronto. E o que que nós fizemos? Ah, não, mas é difícil porque tem 9 meses que vai ficar parado. Não importa se vai ficar parado. O que a gente precisava era acontecer. Agora, não vai ter outra oportunidade? Não terá outra oportunidade. Porque se a prefeitura não tiver pressão para poder executar as obras do entorno, não o fará. Agora a gente tem que correr atrás, então precisa de muita articulação política, porque o problema não é só a construção do estádio. O estádio ele se viabiliza, é um project finance, naquela altura tinha sido estimado em 500 milhões de reais. Obviamente que esse valor hoje já deve cair, porque os custos dos estádios vêm caindo, então deve ter caído já, mas não, o problema não está para o estádio, o problema está para o entorno, que a gente precisa de articulação política para fazer. O calabouço é retomar um projeto também que ficou parado novamente pelo apequenamento das... Não é só do clube, o apequenamento de um clube se dá pelas pessoas que lá estão. Tinha sido feito um projeto para o calabouço, que era a integração com aqueles clubes lá, que lá estão do lado do Vasco, para que a gente pudesse integrá-los e ter um complexo esportivo com quadras de tênis, com academia, com restaurante, com espaço para palestra, que integrasse próximo do centro, que está aqui pertinho da gente. E simplesmente pararam porque alguém disse que o Ike Batista ia pegar lá também por conta da Marina. O Ike Batista foi à falência, está no processo, está quase, e nós perdemos a oportunidade novamente. Tinha se iniciado até uma conversa com o Boqueirão, que é o clube mais próximo, que os outros ainda não tinham começado a conversa, mas tinha começado uma conversa. Então nós vamos resgatar esse projeto. Quem tinha desenhado o projeto para lá foi o Sérgio Dia, que é um arquiteto conhecido aqui do Rio de Janeiro, foi secretário, inclusive, que é um grande vascaíno, e a ideia é resgatar. Aí tem conceito de ecoeficiência, várias coisas, né? A ideia também é que a gente, pelo menos na primeira fase, retire a estrutura administrativa de São Januário. A ideia é que a gente traga ela, se tiver esse projeto aqui concretizado, trazer a estrutura administrativa para o calabouço, uma estrutura lá que pudesse, tem que ver o tamanho, tudo isso, e depois pode ser para baixo. E a gente utilizar o complexo esportivo de São Januário, né, a arena multiuso de São Januário, apenas para o evento esportivo, e ter shopping, aí tem uma série de coisas que estavam projetadas para a arena multiuso. CT do profissional, tem um terreno que já foi cedido para o Vasco, em Vargem Grande. O prefeito atual cedeu, em parceria com o Botafogo, metade é do Botafogo, metade é do Vasco, é exemplo do que acontece com o Palmeiras e São Paulo. E a Ambev já tinha se comprometido, a partir da venda das latas e tal, de colocar 8 milhões, que era o custo de construção que se tinha na época do CT. Resgatar esse projeto também, não adianta a gente ficar reinventando a roda, tem uma coisa pronta. CT da base, a ideia é que o CT da base esteja próximo do CT do profissional. A ideia é também conseguir um espaço em Vargem Grande para aproximar base e profissional, para que os meninos tenham nos profissionais o exemplo. E aí, dentro do conceito que nós falamos de pertencimento, esse conceito ser repassado para os garotos da base também. Eu acho que eu falei tudo aqui. A sede náutica, ela é um prédio tombado, inclusive. A ideia é que a gente consiga dar espaço, tem um terceiro andar lá, que a ideia é que a gente consiga dar um espaço melhor e mais adequado para o pessoal da Zona Sul, lá na sede náutica, e possa participar mais ativamente da vida social do clube, né? Tanto é que nós montamos na estrutura, que é um negócio que é pouco usado, que é uma vice-presidência social, ou seja, nós acabamos esquecendo a importância que tem dos sócios estarem participando do dia a dia.
Bom, aí vem a parte de comunicação, vou ser rápido, né? Mídia impressa, o que a gente está pensando, mídia eletrônica, estabelecer uma relação mais próxima com a imprensa. Nós não queremos aquela truculência que tivemos, nem a apatia que tem hoje o clube. Tem um processo de comunicação interna previsto para estabelecer uma relação mais próxima com o sócio, com os players, né, os interlocutores do todo o processo, como jogadores, ex-jogadores, família de jogadores, que é importante isso dentro desse conceito que nós estabelecemos como nosso postulado, que é esse sentimento de pertencimento. Bom, ainda a comunicação externa, né, política de comunicação, a questão de marketing, o principal conceito que nós entendemos de marketing não é simplesmente que as pessoas confundem marketing como arranjar patrocínio para a camisa do clube. E eu escutei isso de gente que é de grandes empresários dentro do clube, achando que marketing se resume a arrumar patrocínio para a camisa. O marketing é muito maior do que isso. Na verdade, a gente precisa resgatar essa marca, precisamos fortalecer a marca. E o Fábio Fernandes, na época em que esteve vice-presidente de marketing, conseguiu de alguma forma estabelecer as bases conceituais para que a gente começasse a ganhar espaço nisso. E nós crescemos. É claro, foi 2009, nós tínhamos uma oportunidade melhor, mas ainda assim nós crescemos. E aí, numa certa feita, ele saiu e quem estava tocando lá era o diretor executivo, o Marcos Blanco, que é um excelente profissional. E o pessoal dizia que não tinha um vice-presidente de marketing porque eu não deixava. Chegou a se falar isso. Não tem vice-presidente de marketing porque o Nelson não deixa mexer lá. Não é verdade. A única coisa que eu defendia é que a gente não perdesse aquilo que tinha sido estabelecido como parâmetro, como base de sustentação para crescimento da nossa marca, que faz com que a gente origine recursos para que o clube tenha efetivamente condição de ter um time competitivo e um time campeão. E o que fizeram? De tanta pressão, acabou se tirando, acabou entrando o outro vice-presidente, e aí acabou se perdendo o conceito inicial que tinha se estabelecido para fortalecimento da marca do Vasco da Gama. Nós não abriremos mão dessa forma de pensar e dessa forma de agir com relação ao marketing. É claro, precisa de patrocínio? Precisa, mas precisa, antes de tudo, fortalecer a marca do clube. Aí, falando um pouco de políticas internas e externas, como a gente vai estabelecer a relação com as instituições. Eu acredito, eu não sei quantas pessoas aqui deve ter, mas deve ter umas 50, 60 pessoas talvez, né? De 50 que tenham aqui, eu não tenho medo de errar que 49, pelo menos, pensam igual a mim com relação à relação que a gente mantém hoje, seja com a CBF, seja com a Federação de Futebol, seja com essas instituições. O Vasco é um subserviente. Recentemente pegaram 8 milhões de reais emprestados. 8 milhões de quem, cara pálida? Esses 8 milhões são recursos dos clubes cariocas. Na realidade, hoje quem ganha dinheiro com futebol não são os clubes, são as federações, são os empresários de futebol, são os jogadores de futebol, é a TV, são esses que ganham. Eu não tenho nada contra as pessoas ganharem dinheiro, acho que fazem muito bem e tem que ganhar dinheiro, mas não pode deixar aquele que realiza o espetáculo, aquele que tem um custo para a realização do espetáculo, ficar amíngua perdendo dinheiro. É isso que nós não aceitamos. E é dentro desse espírito, sempre procurando o diálogo, até porque é da minha característica, né? Eu sempre me inclino mais à harmonia do que à discórdia. Mas é preciso ter pulso, é preciso ter firmeza na discussão para que a gente possa implementar uma política de verdade para o Vasco. E aí eu digo que não é só para o Vasco, é para todos os clubes do Rio de Janeiro, e a importância do protagonismo do nosso clube ao longo da história. O Vasco
não pode e não deve se omitir no dever de estar liderando um processo dessa natureza, até porque a sua história o recomenda para isso. Mas é preciso ter pessoas com firmeza, com clareza de propósito e determinação para que a gente chegue lá. Então, essa será a base da nossa relação. Outras coisas que nós estabelecemos do ponto de vista interno é a criação de um código de ética que hoje o clube não tem. É estabelecer alguns parâmetros, como não permitir nepotismo, não permitir determinadas práticas hoje dentro do clube que acontecem e que a gente precisa evitar. Tem uma outra que nós não só escrevemos, mas queremos botar no estatuto, é a questão que é muito discutida sobre a questão de presidentes ou pessoas que ocupam cargos eletivos dentro do clube que estejam também no exercício de cargo político. Então nós temos a proposta colocada e compromisso nosso, que além disso a gente quer botar no estatuto, é de que a pessoa escolhe ou cargo político ou cargo no clube. Se for se dedicar à vida política, tem que deixar o cargo do clube. Isso tem que estar escrito, não basta ser uma proposta, tem que estar escrito no estatuto. Bom, esportes olímpicos, como eu falei, a gente vai ter embaixo, basicamente, nós queremos que sejam esportes autossustentáveis, porque a grande verdade é que o Vasco hoje, 99% é futebol. Então nós precisamos ter esportes olímpicos que sejam autossustentáveis. Se não forem autossustentáveis, não terão vez. A exceção, fique bem claro, a exceção, já vou finalizar, a exceção do remo, porque o remo é histórico nosso. Agora, mesmo no remo, nós vamos formar as pessoas. Não é para ficar disputando ficar disputando num profissional em que você gasta uma fortuna e o clube não tem condição sequer de se sustentar. Então, serão esportes autossustentáveis e elegemos 5. Remo, voleibol, que tem uma capacidade de autossustentabilidade, basquete, atletismo e natação. Atletismo por causa da história e a natação também. Aí a questão da responsabilidade socioambiental, tem uma série de projetos, né? Em especial o Colégio Vasco da Gama, que tem uma importância significativa, né? A história mesmo do Vasco ter sido o primeiro a implementar. E acho que essas duas chapas, a Sempre Vasco e a Vira Vasco, na minha opinião, e aí desculpem, né? É uma opinião particular, não é uma opinião da B3 Vasco, é o lado bom da força, se a gente pode chamar assim. São as chapas que têm um conteúdo técnico maior, dado pelo pessoal da Previ, dado pelo pessoal da BDS, dado pelo pessoal da Petrobras. A condição de se juntar, para a gente não vai conseguir ter o tal do plebiscito, porque vai ter o Eurico, vai ter o Roberto, e teria Sempre Vasco mais Vira Vasco ali uma composição? São as duas perguntas finais que eu não podia deixar de fazer. Respondendo na ordem, futebol, é verdade, você fala. Quais são as estratégias para você evitar isso? Primeiro, eu acho que eu não falei aqui na apresentação por conta da correria. A proposta para remuneração do futebol, ela seria concentrada em remuneração variável. Nossa ideia é que tenha uma remuneração física, não só para jogadores, mas para toda a comissão técnica, 1/3 para a remuneração física e 2/3 concentrado em remuneração variável. Então você já evita, mesmo que você contrate alguns jogadores, você evita. E para validar isso, porque uma coisa é você imaginar do ponto de vista da gestão. Como é que seria, e nós começamos a discutir isso, só para você ter uma ideia, antes do Palmeiras estar fazendo isso lá em São Paulo agora. E eu conversei, como eu falei aqui antes, eu conversei com algumas pessoas importantes do mercado, ex-jogadores, para ter a certeza de que aquilo eu podia validar, porque não adianta eu apresentar uma proposta que depois não possa ter efetividade, né? E foi me dito o seguinte: não tem problema para o jogador isso. O jogador só quer o seguinte, ele quer ser respeitado. E eu experimentei isso lá no Vasco. Quando a gente tinha dificuldade financeira, quem tinha que ir lá falar com os jogadores, sabe quem era? Era eu. Porque eles tinham a segurança de que o cara que toma conta do dinheiro vai fazer, esse a gente pode saber porque ele vai dar a informação correta. Olha como é que funciona o processo. Então o Rodrigo Caetano ia,
esticando a corda, e tinha hora que ele fazia, não. Então o Rodrigo Caetano ia esticando a corda, e tinha hora que ele fazia, não, tem que ir lá hoje falar com o pessoal. Então a gente ia lá, e eles, se você é transparente, olha, não tem dinheiro agora, o dinheiro é para daqui a 20 dias, mas você tem que cumprir. Esse é o problema. Então, a proposta de remuneração variável elimina boa parte disso, desse problema, porque você desonera, porque se o cara não está jogando, tá certo? Não é igual o cara que fica no sapatinho. Quem falou aqui acho que foi o Zaguri, falou lá do Ney, né, que ganha 200 pau por mês para ficar em casa. A outra forma de conter isso é o que a gente colocou do comitê. Por mais que a gente entenda que existem profissionais, e o Rodrigo Caetano é um desses profissionais, qualificado, preparado, com seriedade. Eu tenho maior respeito pelo Rodrigo Caetano, acho que ele é um cara extremamente correto, enfim. Isso não é obrigação de todo mundo, mas hoje no mundo atual acaba sendo até um diferencial, né, infelizmente. Mas o Rodrigo Caetano, apesar disso tudo, ele sozinho tomar a decisão, ele pode errar. Então o que você tem que fazer? Tem que botar outras pessoas. E por isso tem o vice-presidente financeiro também fazendo parte do comitê. Por quê? Porque ele vai ter a responsabilidade de pagar a conta depois. Então se ele está dando ok, ele vai ter que pagar a conta depois. Então, e essa é uma forma também de você evitar esse tipo de problema. E aí você tem o vice de futebol, o diretor executivo, o vice financeiro, o vice de marketing participando da decisão. Então são mecanismos de você controlar isso. Bom, com relação à segunda pergunta, a questão política, te dizer o seguinte, que muita gente entendeu na minha manifestação na impugnação que a gente tinha sido concedida para a gente na justiça, e que eu incluí o nome do Júlio. O Júlio é meu amigo há já alguns anos. Inclusive o enteado dele estudava na sala da minha filha. E entendeu de que era uma forma de aproximação. Primeiro eu dizer o seguinte: independentemente do Júlio ser meu amigo, eu faria isso com qualquer um que estivesse na mesma situação do Júlio. E por que eu faria isso? Porque eu tive o dissabor de ser expulso do clube, de ficar 8 anos sem poder frequentar a social do Vasco, ou se frequentava pagando, como aconteceu, era muitas vezes cercado por seguranças. Então quem viveu essa situação sabe exatamente o quanto difícil é você não ter o seu direito respeitado, ter o seu direito aviltado. E é por isso, com princípios democráticos que faz parte da minha vida e da minha história, inclusive pública, é que eu não podia me furtar o direito de ajudar, fosse o Júlio, fosse o Joaquim, fosse o Manuel, qualquer um, o Moura, por exemplo, que está junto no processo. O que eu não entendo, e aí é outro questionamento, é porque pessoas que têm o mesmo problema acabaram não sendo aceitas. Só foi aceita o Júlio e o Moura na impugnação que eu fiz. Na realidade, você se presta a um papel democrático e você tem isso jogado ao lixo, porque o mesmo respeito que você tem às pessoas, ele não é retribuído. A outra coisa é que eu já sei o resultado do que saiu na ata. Mas me perguntem se eu fui informado pelo clube. Eu não fui informado. Eu sou impugnante. E como impugnante deveria ser o primeiro a ter essa resposta. Eu soube através dos outros, através do próprio meu amigo Júlio, que recebeu, e eu, como impugnante, não recebi. Então isso é um desrespeito, no mínimo, às pessoas que constituem
as estruturas políticas do clube e que estão fazendo alguma coisa para que o clube possa prosseguir. Então esse é um negócio que me indigna e que me faz sempre... essa indignação acaba sempre me fazendo ser mais perseverante, mais determinado. Eu costumo dizer para os meus amigos aqui eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a todo mundo do Vira Vasco que participou, que participa, que luta, que construiu essa proposta. Essa proposta não é do Nelson, essa é uma proposta coletiva, porque nós entendemos que não existem salvadores da pátria. O clube deve ser administrado de forma coletiva, porque todos nós temos o mesmo objetivo. Então agradecer ao Júlio, ao Monteiro, ao Rogério, ao Marcão, o Marcão da Preview, o Marcão do BNDES, ao Marcelo, ao Davidson, ao Joaquim e outros tantos aqui, Neubert que tem ajudado também, enfim, todo o Mena aqui, grande figura que tem ajudado demais a gente, enfim, Beneguete aqui, Beneguete está escondidinho ali, né? A Vanessa, Yuri, as pessoas que fazem o dia a dia lá nosso acontecer. Então, Zé Carlos France lá no final, enfim, todo mundo que ajudou a fazer essa proposta. Na política, eu aprendi não diretamente, mas através da leitura, com Magalhães Pinto, com Tancredo, que sempre repetiam aquela frase: política é como a nuvem, é como o céu. E a nuvem, cada dia está num lugar. O processo é muito dinâmico. Nós não temos, a nossa candidatura, ela vai até o final. Agora, nós estamos aceitando aí fazer alguma aproximação, obviamente, aguardando o que está sendo construído. Você me perguntar, você já conversou com o Júlio? Já disse isso para ele. Temos construído e temos conversado sobre, primeiro, princípios, né? Porque não existe meio mensalão. Não existe um mensalão mais puro e um mensalão mais sujo, né? Não existe. Não existe meias verdades. Então, nós entendemos que as construções, elas sempre são possíveis de toda a natureza. Agora, elas, antes de qualquer coisa, elas são precedidas de princípios. E nós estamos nessa luta há muito tempo. Não comecei ontem. Eu estou te falando aí de 12 anos, ganhamos a eleição, o primeiro mandato foi bom, nós construímos, chegamos em 2011, a gestão mais eficiente, a melhor gestão dos clubes brasileiros, estávamos construindo, e a verdade é que o presidente Roberto Dinamite jogou por terra tudo aquilo que nós sonhamos um dia. Ainda tinha muita coisa para fazer. E aí, por conta das atitudes, da forma como ele resolveu conduzir, perdemos a oportunidade. Mas nós, acima de qualquer coisa, acima do Nelson, acima do Vira Vasco, acima de qualquer um, o que a gente está aqui, a gente está reunindo em torno de um objetivo, do Vasco, fazer o Vasco grande. Então, qualquer coisa nessa direção, a gente tem que estar presente. Vamos ver como as coisas caminham. Tem pouco tempo para a campanha, né? E se as coisas caminharem bem, eu tenho a certeza de que nós, do Vira Vasco, sairemos vencedores no dia 6 de agosto, né? Sempre termino, é para terminar agora, aprendi também na vida política, até porque eu tenho uma passagem pública e depois uma passagem política, que a gente deve sempre entoar
algum canto, e eu não sei se é permitido aqui, mas eu gostaria de convidar todos para que a gente puxasse um casaco aqui, em homenagem a isso que a gente está fazendo aqui, está se reunindo em torno da história e do futuro do nosso clube. E atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 zaca, zaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco!